Bom dia! Estamos aqui, mais um programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. E hoje nós estaremos com uma convidada super especial, uma grande amiga, alguém que eu admiro demais, que vocês, para quem não conhece, vão amar. É a doutora Iracy Carvalho, é advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santo André, e estaremos falando sobre as mudanças nos casos de família após o direito sistêmico. É um assunto que realmente... Olá, Sandra, tudo bem? Reconecta. Daiane, tudo bem, Daiane? Seja bem-vinda. Fábio, professor Walter, que maravilha! Maiara, Alain, sejam todos bem-vindos. Olha, hoje eu sou um pouco suspeita, né? Porque é um assunto que eu amo demais. É exatamente o assunto que eu dediquei a minha vida inteira, né? Então, sempre, desde o início que eu me entendo por gente, eu me interesso pelos casos de família, pelos relacionamentos, por toda essa situação de direitos familiares, violência doméstica, e aí encontrando todo esse movimento do direito sistêmico e todos os resultados que estão sendo apresentados não só no Brasil como no mundo, o assunto de hoje tem bastante pano para manga. Doutora Iracy já chegou. Hoje vai ser diferente, eu não vou ficar falando, eu sempre falo depois o convidado trazer suas considerações, mas agora nós estamos no meu trabalho, então o assunto todo está relacionado ao que a gente faz em comum. Paty Carvalho, bem-vinda. Eu já convidei aqui a doutora Iracy, já te convidei, doutora, somente aceitar para poder entrar e a gente começar nosso bate-papo. E aí, Marco, seja bem-vindo. E aí, gente, é o seguinte, olá! Olá, bom dia! Que maravilha! Tudo bem, doutora? Nossa, eu tô muito feliz de te ver. Nossa, que bom! Eu também, tô muito feliz também. Puxa, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, né, de poder participar aí com você desse seu projeto, né? Tô muito feliz mesmo. E falar de um assunto tão legal, né? Que para nós é um assunto do dia a dia, né? Isso, eu falei, você está assistindo, né, alguns programas, e eu tava falando hoje, eu falei, hoje vai ser totalmente diferente. Hoje eu nem vou fazer introdução, porque o assunto é tão gostoso, tão no nosso mundo, agora nós estamos no nosso mundo, que já vamos entrar logo direto. Estamos literalmente em casa, né? Isso. Literalmente em casa, né? Então, mas é que às vezes eu não tenho, quando eu não assisto, eu vou lá no seu stories, né? No YouTube, no canal. Isso, aí eu assisto por lá, eu vejo, eu assisti do Ivan, do seu irmão, né? Eu achei que era seu irmão, eu falei, eu acho que é o irmão dela, né? É meu irmão, você viu que homem inteligente? Nossa, eu adorei você ver, né, coisas que ele fala, assim, falou, né, da questão da confiança, né? Se a gente soubesse de tantas coisas, né, antes de ter filhos, né? Tinha errado muito menos. Nossa, eu falo, meu Deus do céu, quantos ganhos, né? Mas tá certo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E o incrível de tudo é o seguinte, é exatamente essa proposta deste programa. Nós estamos fazendo todos os dias, né, gratuitamente. Com que objetivo? O objetivo de que as pessoas que assistem não cometam erros do passado, de outras pessoas que já cometeram erros e que agora sofrem as consequências. Então, não cometer o erro e, principalmente, consertar. Quando você toma consciência que você está indo num caminho que vai te levar para um destino que você não quer, você tem todo o poder para mudar o caminho agora. Nossa, né? Perfeito. Para fazer, né? E é o que aconteceu com o nosso direito de família, quando dá entrada do direito sistêmico, né? Nossa. Que nós precisamos honrar dois nomes incríveis. Antes de começar a falar qualquer coisa, nós precisamos honrar Bert Hellinger,
né? Que foi nosso mestre. Exatamente. E que foi o criador das constelações familiares no mundo, a partir da Alemanha, né? Com uma história incrível, né? Ele envolvido com terapias, com psicanálise, né? Com o movimento da própria Igreja Católica, e a ida dele para a África, toda a história dele que traz para a gente uma bagagem incrível, né? Que nós, então, conseguimos, a partir daí, caminhar um pouco mais além, o que vai trazendo todas essas transformações. E o segundo nome, também nosso mestre, nosso professor, tivemos aulas juntas, Nossa, né, com ele. Foi maravilhoso, que aula! Tivemos fotos juntas com ele, tem uma foto da gente com ele. Eu acho que tá no meu Instagram, acho que você tá lá na foto do meu Instagram. No meu também. Foi muito legal. E com quem? Com o Dr. Sami, né, que é juiz na Bahia, e ele foi o primeiro visionário, né, maluco, porque você entrar num sistema totalmente fechado, arraigado, tradicional, que é o direito, né, e você colocar uma terapia lá dentro. Ele juntou duas coisas que não tinham nada a ver, deu choque e deu certo, né? Nossa, deu muito certo. Que aí veio a nomenclatura direito sistêmico. Nossa. Então, olha que honra, né? Um brasileiro que se tornou, então, o criador do direito sistêmico no mundo. Olha que incrível. Exatamente, incrível, incrível. E ele é uma criatura, assim, maravilhosa, né? Esses contatos que nós... não foram muitos, né? Mas as poucas aulas que ele nos presenteou, a primeira... Depois eu participei mais de 2 cursos e ele já estava lá presente também. E depois, quando ele lançou o direito sistêmico online, para dar uma introdução, né? Porque é algo muito novo. E esse curso dele é maravilhoso. Muito novo. Muita gente nunca ouviu falar, né? E essa faz toda a diferença, né? Um segundo privilégio que nós duas tivemos em comum é que nós participamos da constelação familiar dele, né? Nossa, ele foi constelado na nossa frente pela Sophie Hellinger. Foi maravilhoso. Gente, aquilo foi impressionante, né? Nossa, para mim, assim... Um privilégio. É um acontecimento que vai ficar marcado para a história, que somente aquelas pessoas que estavam ali podem falar, e nem falar podem, porque essas experiências nossas que envolvem a constelação familiar, que envolve esse conhecimento, essas terapias, elas são tão profundas, né? Assim, que assim, até no nosso próprio meio, quando a gente coloca com algum cliente nosso, ou situações dentro do trabalho, são tão profundas que parece que a gente viveu uma eternidade naquele dia, né? É muito... Inclusive uma amiga, uma conhecida que eu fiz algum curso de justiça sistêmica com ela pelo IDESV, ela faz agora Hellinger, né? Tá falhando. Eu acho que tá falhando. Não sei se é o lugar que você tá, porque já tava desde o início, mas agora tá piorando. Professor Rocha, Tânia, Rejane, olha só, sejam todos bem-vindos. Vê se tá falhando ainda. Tá falhando. Tá então, falhando um pouquinho. Eu acho que eu vou trocar de lugar. É melhor mudar de lugar. Tá, então segura aí um pouquinho, tá? Tá bom. Pode sair, eu vou continuar aqui e você entra novamente. Ok, então enquanto ela procura um lugar, né, melhor para a conexão dela, eu vou trazer para vocês isso. As histórias que a gente vive, né, cada caso que chega e que, assim, eu já tive várias vezes essa experiência de você olhar um caso até aparentemente perdido, né? Tantas coisas já tinham acontecido no processo e anos se passaram que você não via uma saída com conhecimento técnico jurídico. Mas no momento que você abre esse campo, abre esse olhar e utiliza esse conhecimento, que é um conhecimento que envolve a sua alma, os sentimentos, tudo que está, assim, como a gente já vem falando, tudo que está oculto,
tudo que está interferindo nas suas decisões, na sua realidade, sabe? No seu destino. Quando você consegue perceber isso, é como se o tempo parasse. Essa é a sensação. Você consegue viver o presente, o agora, né? Que eu poderia dizer o eterno agora. Por que que para o tempo? Porque é como se a sua alma fosse aberta ali. E você consegue enxergar tudo aquilo que você nem percebia que existia. Sentimentos que te levam a fazer coisas e você nem sabe por que sente tudo isso. Naquela hora que você olha e vê a tua história, a tua vida, todo o teu sistema familiar, né? Você consegue enxergar tudo aquilo. É tão emocionante, é tão profundo. E as pessoas que estão junto assistindo, na maioria das vezes, essas pessoas têm alguma conexão, existe alguma história sua que também reverbera com aquela história que está sendo mostrada ali. Então, você também tem a oportunidade de se olhar e de enxergar o seu sistema, olhar o seu pai, a sua mãe, a sua história, seu irmão, se teve um aborto, o que tudo aquilo interferiu, o que aquelas pessoas sofreram, sabe? Aquelas pessoas se esforçaram, porque se a gente olhar para a nossa própria vida, a gente está sempre lutando pelo melhor. Tudo que a gente faz porque no nível de consciência que temos, a gente acredita que esse é o melhor. Então, a gente acorda todo dia e a gente vai, a gente estuda, a gente trabalha, a gente ama, a gente se magoa. E tudo que a gente vive durante anos de vida é sempre com o objetivo de vencer, de ser feliz, de viver o melhor. Só que tudo isso vai acumulando e é como se a gente estivesse contribuindo com informações, onde essas informações vão ser colocadas num pacote e vão ser passadas para a geração seguinte. Então, se a nossa vida é assim, a vida de todos que vieram antes foi assim. E tudo isso veio para você entender aquela carga, entender aquela experiência como se já tivesse vivido, para a partir dali você seguir adiante. Sabe, é como se fosse... Deixa eu ver aqui a doutora Iraci, se ela... Eu não estou encontrando ela. Ah, não é. Alguém com nome parecido, voltou. Opa, não. Aqui, vamos ver se ela consegue agora. E então, o que eu quero que vocês percebam, né? Voltou, vamos ver se tá... Perfeito. Agora é melhor. Ai, que bom. Melhorou. Eu tô falando aqui pro grupo, né? Que, inclusive, eu tava conversando com uma pessoa, acho que foi ontem, foi antes de ontem, a pessoa falou, eu fui num hipnoterapeuta e ele me fez regressar em vidas passadas e eu morri, não sei o quê, então me contou uma história. E eu falei pra ela assim, olha, eu vou te falar uma coisa, e o que eu vou te falar não é crença, né? O que eu vou te falar tá fundamentado numa ciência. Quando você fala de vidas passadas, né, da maneira como você está falando de reencarnação e tal, não vou entrar nesse ponto, mas é uma crença, né? Não existe uma comprovação, mas existe uma comprovação de tudo que existe de informação na nossa carga genética, né? Nosso sangue fala. Eu estava até falando para ela, é tão poderosa essa história do sangue, que a gente que trabalha no direito de família, né, doutora? O sangue, ele é um ponto-chave pra gente. Então, eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que faleceram, né? Mas que a gente tinha amostra do sangue, a gente pode puxar do sangue de pessoas que são vinculadas a ela, né? Um homem faleceu, mas aí eu posso puxar do sangue da mãe dele, do sangue da irmã dele, vamos supor, e comprovar que aquela criança é filho dele. Olha só. Olha só. O sangue fala. O sangue fala. Não é incrível? Oh, incrível. A Bíblia diz assim, tem uma passagem da Bíblia bem interessante que diz assim, o sangue de Jesus falou mais alto do que o sangue de Abel. E aí isso sempre me falei, nossa, o sangue de Jesus falou mais alto. E aí eu comecei a estudar o sangue. E o sangue tem muita informação. O sangue realmente é o que faz a nossa vida, né? Por que o vampiro, né? A gente vai para a metáfora. Por que o vampiro chupa o sangue? Ele está chupando a energia vital. Porque é a vida, é a própria vida. E no sangue a gente tem essa informação. E no sangue o DNA. Então, quando eu falei para ela, baseado na ciência, no teu DNA tem todos os registros da alma, todos os registros das vivências de quem viveu antes de você. Então, eu posso dizer suas vidas passadas? Posso.
Mas não suas vidas passadas, que você foi isso ou foi aquilo, mas que sua avó, sua bisavó, sua tataravó, todas essas pessoas, o que foram e o que experimentaram, marcaram tudo isso e colocaram um registro naquele DNA. E quando chega para você, já chega o pacote pronto de tudo que tem de bom, tudo que tem de ruim. Uma programação dentro de você. E a partir dali você segue. Mas quando você abre um campo como esse, você consegue enxergar o que tem no seu DNA. Não é incrível? Exatamente, é incrível, incrível. E aí quem está assistindo, que eu tô ainda na experiência do Dr. Sami, quem está assistindo é tocado, porque também tem a sua história, o seu registro e muitas coisas semelhantes, porque somos parte de um mesmo sistema humano. E aí vem o quê? Vem a nossa cura em grupo, não é? Exatamente. É muito forte, né? Todos esses tudo vem numa constelação. Tá falhando ainda? Tá falhando. Falhando? Então, peraí, vou mudar de novo de lugar. Aguenta aí, tá? Aguenta aí. Talvez perto do Wi-Fi eu mudar a internet, alguma coisa. Eu vou tentar. Peraí. Tá bom. Então vamos lá, vou continuar falando. Bom, gente, então vocês entenderam como é que funciona essa abertura. É como se a gente tivesse a condição de abrir o DNA. Eu tô fazendo uma analogia, sabe? Porque tudo é energia, frequência energética, então você consegue, como algo holográfico, sabe? Você consegue projetar para que o grupo possa ver. E é aí que esses conteúdos vêm e que te dão a importância de refletir. Quando esse conhecimento... Olha, essa Tânia não tem jeito, né, Tânia? Tá sempre fazendo piadinha, ó. A minha paciente preferida. Eu quero ver se você vai ler O Pequeno Príncipe, viu, Tânia? Porque não sair do assunto, gente. O Pequeno Príncipe, ele traz conteúdos internos que pertencem ao inconsciente coletivo da humanidade. Então, para quem assistiu ou leu O Pequeno Príncipe, sabe que essa criança, esse pequeno príncipe, ele tinha uma rosa que ele precisava cuidar e um planeta que ele era responsável. E ele saiu buscando um carneiro para comer os baobás que faziam esse mal para o planeta. E nessa saída dele, ele sai por vários planetas. E cada planeta que ele passa, ele encontra pessoas e histórias diferentes. Então, cada planeta mostra um aspecto do nosso inconsciente coletivo, que eu vou lembrar só de um, por exemplo. Ele chegou num planeta onde vivia um vaidoso, um cara de chapéu. Ele era vaidoso, não tinha ninguém no planeta além dele. E o que acontecia? Ele falava que se alguém batesse palma, ele tiraria o chapéu. Então, o que ele esperava eram as palmas das pessoas. Isso é um inconsciente coletivo, onde muitas famílias viveram isso e registraram isso, entende? E quando existe todo esse registro dessas famílias, isso cria uma espécie de energia, um símbolo, um arquétipo, que vai chegar no nível do inconsciente coletivo. Vamos ver, tomara que agora dê certo. A doutora Iraci. Eu vi alguém aí, Amadas do Pai, e me chamou bastante atenção, viu? Porque nós temos, inclusive, um grupo que é Filhos do Pai. Olá, doutora. Veja agora. Tomara que dê certo. Do lado do negocinho do Wi-Fi. Bom, eu falei muito, agora eu vou deixar você falar um pouquinho do que aconteceu então com o direito de família. Eu trouxe para eles esse aspecto da abertura, de como é que funciona enxergar o campo, e porque a partir deste momento que a tua alma é vista, né, que as suas questões são mostradas, porque a partir desse momento todo o processo muda. Todo o processo é transformado. Por que o processo é transformado? Porque o processo nada mais é do que a materialização de um problema que vinha ali sem resolução e com padrões. Quando você olha ali e consegue mudar o padrão, consequentemente, não só o processo, mas tudo muda, né? Me traz aí um pouquinho do que aconteceu no direito de família. É muita mudança, né? Porque assim, quando eu acho que o que é bem legal é quando você traz consciência para aquele cliente, né? Então, quando você mostra para ele todo
não só ele, mas as pessoas que integram a família dele, né? Principalmente marido, mulher e filhos, né? Então, que é a questão mais forte aí quando a gente vai falar de um divórcio. Então, quando você traz essa consciência, cai fichas para aquela pessoa que está realmente querendo tomar uma decisão. E aí, ao invés de olhar com fúria, com ódio, ela até pode ter esse olhar, mas depois ela, com conscientização, ela muda a postura dela e ela muda o olhar. Então, isso fica bem mais tranquilo para você lidar depois com os termos daquele acordo. E muitas vezes eu já tive várias situações do casal tentar dar uma segunda oportunidade para eles. Sim, muito. Eu acho isso muito legal e assim eu adoro essa parte do direito onde eu consigo, né, ser aquela intermediadora ali daquele conflito e o casal eles reconhecem que eles precisam ter algumas mudanças, tanto o homem quanto a mulher. E ali eles fazem um pacto, né, de darem uma oportunidade em nome dos filhos, em nome da família, né? Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito dessa área quando eu atinjo esse objetivo. Eu vou trazer, doutora, um aspecto bem interessante que apareceu muitas vezes para mim, tá? Essa questão mesmo do divórcio, para mim aparece mais por causa dos filhos, né? Eu tenho esse foco para a questão do patrimônio e da guarda, que já é a segunda parte, depois do divórcio. Não o divórcio, mas já aconteceu de virem para mim já para definir questão de filhos e de patrimônio, e aí nisso eles acabarem voltando. Aconteceu algumas vezes isso. E aí nós conseguimos perceber, por exemplo, a influência do sogro e da sogra, né? Da parentela no contexto da família. E realmente as pessoas não sabem lidar com o sistema anterior. Como fazer, né? Você criou um novo sistema, porque você casou, nova família. E como é que você faz com a família de origem? Então, a influência da família de origem na nova família. As pessoas não sabem lidar com isso, acreditam que se posicionarem estarão sendo infiéis, estarão sendo, enfim, desrespeitosos, né? E acabam brigando com o cônjuge para não magoar a própria mãe, vamos supor, o próprio pai que está interferindo, porque o comportamento continua, permanece como se aquele filho não tivesse saído de casa. Então tem muitos casos assim, né, de interferência, inclusive na criação dos filhos, dos netos, e aí vem o problema do divórcio. E isso vai cada vez mais, aquelas famílias vão se misturando, enfim. E sabe o que é muito interessante assim, né, que eu trago para minha vida é que eu passei por um divórcio traumático, né? E eu vivenciei tudo isso. Isso há 10 anos, eu já estou divorciada há 10 anos, né? Então, desde 2010 eu enfrentei tudo que eu temia, eu realmente enfrentei. Nossa. E isso para mim trouxeram muitos aprendizados, muitos. E esses aprendizados fazem com que eu olhe para o meu cliente hoje e eu realmente tenha uma outra visão, porque tudo que eu aprendi ao longo desses anos, conhecendo o direito sistêmico, conhecendo as leis da ordem, as leis do amor, eu procuro mostrar para o cliente, apresentar para ele esse novo direito, né, para que ele realmente veja que nós podemos sim terminar um casamento, nós podemos nos despedir sim, mas de coração. Realmente, eu sei que parece que você vai... Como é que você finaliza um casamento assim, os dois? Mas hoje eu creio que é possível um trabalho para o casal, para que ele possa realmente se despedir, viver aquele luto que é necessário num divórcio. Sim.
ele possa se compor, que ele possa resolver as questões dos filhos, do patrimônio, da pensão, das dívidas, se houver, de empresas, para que ele possa recomeçar a sua vida muito menos traumático, porque o que eu vejo assim é que isso trouxe traumas para mim, para os meus filhos, e tudo isso ainda ele vai reverberando ao longo das nossas vidas, né? E para você hoje, para que eu possa realmente entender e fazer com que mude, é todo um trabalho intenso, né? Mas tem jeito, claro, tem, né? Eu sou prova viva que tem, eu estou no caminho, mas claro que se você tem uma profissional como você, né, que pode passar isso para o cliente, pode mostrar para ele, uma profissional como eu, da área do direito sistêmico, nossa, eles vão assim ganhar aí de vida tranquilamente. Nossa. Uns 6, 7 anos. Não, está sendo muito boazinha. Eles ganham uns 30 anos. Uns 30 anos 30? Dá para ganhar. Dá. Ai, então, olha só, eles têm realmente. 30 anos. Não, você está sendo muito, muito humilde. Não, a gente consegue. Eu vou te falar, eu já vi situações que eu tenho certeza, que depois que a pessoa passou por esse procedimento ali junto comigo, ele não ganhou 30 anos, ele ganhou a vida dele. Eu até falei, olha, você ganhou uma nova vida nessa vida mesmo. Você não precisou morrer. Não, você, nessa vida, você já viveu 2 vidas totalmente diferentes, com o mesmo corpo. Porque existe um aceleramento da evolução do ser. É incrível. Né? O Dr. Gabriel está nos assistindo, olha que maravilha. E o Dr. Gabriel é um oficial de justiça que esteve conosco antes e que também é nosso colega, né, no curso de... é o Gabriel da nossa turma. É porque eu falo Dr. Gabriel, fica, né, o Dr. Gabriel, né? Da nossa turma, o Gabriel, a Iraci faz assim. Gabriel. Eu faço assim, Gabriel, eu faço assim, o Dr. Gabriel está nos concedendo aqui audiência. Aí a Iraci fala assim, o Gabriel! Não, o Gabriel, porque nós somos da mesma turma e a gente está sempre ali junto, né? Então a gente tem essa intimidade. A turminha da Hellinger. É uma turminha, né? Uma fotinha lá da Hellinger. É um pacotinho da Hellinger. Aí você vai ficando mais próximo das pessoas, né? Vai. Daqui a pouco, Então, e o que acontece? Um aspecto que eu quero trazer bastante importante, porque eu tenho bastante esse foco na alienação parental, né? E eu tô até fazendo uma pós-graduação agora em... é tanta coisa, né? Em neuropsicologia, porque eu tô querendo entender a formação do alienador. Entendeu? Olha, que tem por trás de tudo isso. E um dos aspectos que veio para mim, eu vou trazer porque você trouxe isso. É o luto. Um dos aspectos para se tornar alienador é não viver o luto do final da relação. Olha que incrível. A pessoa que suspende... a pessoa que suspende esse sentimento e não vive o luto, o que ela vai fazer? Ela vai continuar vinculada energeticamente, sistemicamente ao alienado, e aí aquela criança perde a existência para ela e se torna, na verdade, um objeto de manipulação na luta de resolver os sentimentos que ela não tem coragem de olhar. Olha, então ela sente o luto, mas não vive o luto. Então aquele sentimento de perda traz dor. O que ela faz? Como ela não olha para isso e não vive isso, ela aponta. Ela se coloca no lugar de vítima e ela aponta para alguém que está causando, que geralmente é a pessoa com quem ela se separou. Então ela quer que a pessoa sinta a dor que ela sente. E para isso ela machuca. E onde ela vai machucar? Onde dói, que é o filho. Ela não pensa que é filho dela também e o que vai acontecer ali. E ela toma posse desse filho. Na posse do filho, cria alienação parental, toda essa confusão que nós sabemos. O outro não entende. E tudo porque o luto não foi vivido. Então, quando você traz esse conhecimento, quando você coloca a visão sistêmica, porque no momento que os advogados,
que os juízes, que todos os operadores do direito, né, oficial de justiça, despertaram, né, a partir desse movimento do Dr. Sami, para o direito sistêmico, que você, quando aparece um cliente na sua frente, você não enxerga simplesmente ele, mas tudo que vem com ele, tudo que ele traz, né? Todas as suas questões que estão influenciando muito além daquilo que ele diz, porque o que ele diz quase não é nada diante de tudo que se apresenta quando você tem essa visão. E aí você consegue conduzi-lo a olhar para esse todo, né? A partir daí, o processo perde até o sentido. Ele se dissolve naturalmente. Exatamente, não é? Porque o processo é a necessidade de manter um vínculo, né? O processo, ele faz com que aquele casal fique próximo um do outro, que eles não se desvinculem, né? E por isso que as pessoas muitas vezes precisam do processo, né? Precisam estar ali no embate para ter mais tempo junto, porque é o que você disse, eles não querem viver o luto, né? E a falta desse luto realmente tem um reflexo muito grande, porque muitas vezes o casal também, ele quer continuar, né? Ele quer, mas aí ele fica com esse sentimento, né? Mas nós temos que se despedir mesmo um do outro, porque eles às vezes já não têm mais nada em comum, né? Já cumpriu, né? Cumpriu o papel. Doutora, a Anne falou que não está conseguindo te ouvir direito, está muito baixo. O teu som. Tá muito baixo. De repente, simplesmente aumentar um pouquinho o tom da voz já ajuda. Olha, vê se melhorou. Dá uma olhadinha, Anne, vê se melhorou. Eu fiquei mais próximo do microfone. Perfeito. Por favor, Anne, coloca aí um sim ou não para dar coloca pra um sim, gente. estou mais pertinho aqui do microfone do celular. Tá muito baixo, ela colocou, a Anne. E aí, Anne, tá dando para ouvir agora ou tá muito baixo ainda? Veja se agora melhorou. Melhorou um pouquinho? Enquanto a Anne coloca sim ou não, continuando aqui no que a gente está dizendo, é exatamente isso. O ponto está na falta de despedida. E aí é pior ainda, porque é aí que precisa olhar mesmo cada caso, né? Porque o que acontece, doutora? Às vezes a despedida melhorou um pouco, a Anne falou. Às vezes a despedida não é daquela pessoa. Olha só o que eu vou trazer para vocês. Às vezes o casal, né? Deixa eu pegar aqui, eu gosto de bonequinhos. Imagine então que o casal, deixa eu colocar aqui só pra gente dar uma olhada. Um casal, certo? Certo. Um homem e uma mulher, casal. Eles se separaram. Começou um processo. A falta de despedida vai gerar o processo, alienação parental, violência doméstica, todos os problemas lá do direito de família que podem seguir para o lado também criminal, do direito criminal, ok? Ele começa no direito de família, ele desemboca no direito criminal. Mas às vezes a falta de despedida não é entre os dois. Olha que louco, às vezes este homem nunca casou com essa mulher, quando a gente olha sistemicamente. Ele estava vinculado ao sistema de origem. O problema dele não era com ela, era com a mãe dele. Isso acontece. Quando ele olhava para ela, quando casados, ele não via ela. Ele olhava além dela e via a mãe dele, que era a pessoa que ele queria receber o amor. E daí vem aquela história que eu falei da interferência do sogro e da sogra. É nesse sentido, porque esse que é a mãe. A mãe está por trás da mulher, então ele nunca viu a mulher. O relacionamento é entre ele e a mãe que não foi resolvido para ele. Por quê? Porque ele não recebeu no coração, não tem gratidão pela mãe. Ele está cobrando algo da mãe, que foi o assunto que tivemos ontem, eu e o Ivan. Às vezes, o filho pensa que a mãe é uma deusa, né, uma super-heroína, um super-herói, o pai. Ele fica cobrando e culpando que não deu certo algumas coisas na vida, porque a mãe não fez, que o pai não fez. Esse sentimento faz com que ele não viva nada. Ele fica preso aqui. E aí, quando chega o ponto do divórcio, que já é consequência disso, ele não consegue livrar o processo. Ele fica brigando, porque o processo é o vínculo com a mãe dele. É muito profundo.
um simples trabalho onde ele reconhece, vê isso, reconhece, integra a mãe, ele não precisa mais desse processo, reconhece tudo que essa mulher foi e deixou de viver porque não a enxergou, fica com 50% da responsabilidade pelo final do relacionamento, dá os 50% que é dela também, porque de alguma maneira ela concordou com essa situação anterior, que é sistêmica, e aí sim, um acolhe o outro no coração e pode seguir para a vida, porque aqui nunca houve nada, então não vai ter também. A partir... Exatamente, é. Mas vão felizes e essa criança vai ter pai e mãe. Você sabe que essa semana, não sei se essa é a outra, agora eu não me lembro, a gente vai começar a criar polêmicas aqui, né? Até agora a gente está indo bem bonitinho, falando de amor, de verdade, confiança. A gente vai começar a criar polêmica. Vai ter um dia aqui que nós vamos já trazer o namorado da mãe que já quer ser pai da criança que é filho desse aqui. A gente vai começar a fazer a família aqui, multiparental, paternidade socioafetiva. A gente vai começar a entrar no direito de família com vontade. A gente ainda está casado de pai e mãe. Cada um ocupar o seu lugar, com certeza. Você vai, todo mundo vai conseguir ter amor, ter vida, ter sucesso. Isso. O problema, doutora, é que as pessoas não ocupam, né? Não ocupam o seu lugar, que é sempre o lugar do outro. E aí começa os emaranhamentos. E nessas questões aí realmente é delicado quando você vê eu já atendi várias pessoas que elas estão finalizando um casamento, elas já têm já uma outra pessoa, né? Então assim, claro que sem julgamento, mas é o que eu penso, assim, eu fico pensando, puxa, né, mas já começar assim, né, um fim de um casamento, já começando um outro relacionamento, quer dizer, as pessoas não saem, né, daquele como se deveria, e já está emaranhada no outro, né? Então, eu acho que isso daí realmente entra no lugar daquele que nem saiu, olha só. Aí vai no luto que você estava falando, e eu também, e que você não teve tempo de viver o luto, né? E olha que interessante, o luto, ele não só é necessário viver num divórcio, mas também no óbito. Sim, toda perda. Eu tive uma situação no passado onde esse cliente já tinha esse relacionamento extraconjugal, e quando a esposa faleceu, ele já tinha mais de 30 anos de casamento, quando a esposa faleceu, em uma semana ele já estava nesse relacionamento que ele queria dizer para os filhos que era novo, mas não poderia, em uma semana, ele estar tão vinculado àquela pessoa, né? Então, a falta desse luto trouxe uma inimizade na família muito grande, que até hoje passaram-se já mais de 10 anos e ele realmente não tem o convívio com esses filhos, com os netos, e aí isso reverberou no patrimônio da família. Olha, foi todo assim, foi um contexto bem chato, bem triste. E cada um vive a sua vida, né? Eles não têm mais... E era uma família, assim, maravilhosa. Famílias de eventos, de aniversários, de comemorações. Uma mãe muito presente, um pai muito presente. E, de repente, aquilo acabou. Então, assim, a falta daquele luto foi realmente o divisor de águas para que aquela família pudesse ter todo esse distanciamento, né? Então, realmente, o luto é muito importante. Então, o Fábio fez uma pergunta aqui, né? Eu não vou ler a pergunta inteira, porque, assim, para também não expor, porque esse vídeo, ele vai continuar disponível, né? Pelo YouTube. Não vai mais aparecer o que está escrito, mas fica o registro que a gente fala. E eu tô percebendo que é um caso específico. Mas eu vou transformar numa pergunta geral. Quando o vô assume o papel do pai e ajuda a própria filha, no caso esse vô é o sogro, né, do pai, ajuda a própria filha a alienar a criança desde que nasce. Uma pergunta. Então não vou dar continuidade porque aí ela fica específica ao caso de quem perguntou. O que acontece é quando o vô assume, na verdade, esse é um papel muito comum. Muito comum.
Principalmente, né, nesse desenho que eu fiz aqui, foi um caso hipotético de muitos casos que aparecem, né? Geralmente essa filha nunca casou, já começa daí, né? Ela nunca teve um relacionamento real com essa pessoa que é o pai do filho dela, porque ela não conseguiu se resolver com a família de origem dela, do pai e da mãe. Ela é alguém que se colocou numa situação já de criança, né? Que a maioria das pessoas assim, tem essa dificuldade de crescer, de amadurecer emocionalmente. Com as suas questões e os traumas, ela ficou vinculada a essa família. Não estou trazendo a sua resposta específica porque eu não conheço especificamente o seu caso. Mas eu estou trazendo uma situação que ela acontece, é comum, né, doutora? E qual é o ponto? Na hora que se separam, como na verdade nunca estiveram juntos, esses pais que se sentem responsáveis por essa mulher menina, vão cuidar de tudo que é dela. Então também vão cuidar do que ela gerou, que é o filho. E é lógico que eles vão atacar o outro, que é uma ameaça a algo que é deles. É como se fosse uma posse. Essa criança é da nossa família. E você pode querer ter algum direito de levar. E como é que a gente vai saber o que você está fazendo? O que a criança está comendo? Se está em risco, se você vai levar numa piscina. Enfim, é nosso. A gente não vai permitir. Esse sentimento de posse gera essa força para alienar. E fazer de tudo para tirar essa pessoa do caminho, porque é um intruso. Sempre foi um intruso. Sempre foi. Exatamente. Estou trazendo o sistema inconsciente, energético, entende? O relacionamento namorado, o filho e tudo, mas inconscientemente, essa pessoa nunca teve de verdade com o outro, porque ela ainda estava com os pais. É assim que funciona mesmo. E a importância de ter esse contato com o pai, né? Com o pai, com a mãe, né? É muito importante, é a primeira lei, né, do pertencimento, né? Então o filho tem que se sentir pertencente àquela família, né? Então ele precisa desse vínculo com esse pai, né? Ele então, é pai. Não dá tirar essa possibilidade do filho conviver com o pai é um crime, né? É algo assim que eu realmente não compartilho com isso. E eu procuro sempre mostrar para os meus clientes que eles precisam, cada um tem que exercer o seu papel. A menos que ofereça risco, mas caso não ofereça, tem que deixar sim participar. O pai precisa desse contato, o filho precisa, né? É importante demais. Exatamente. E aí, dentro do direito de família, alguns advogados da área despertaram para essa visão, né? E começaram a aplicar isso no escritório, no próprio trabalho. E aí começam os resultados incríveis, né, doutora? Em São Paulo, eu penso que já está bem mais avançado a aplicação do direito sistêmico, das constelações, aí, né? Porque aqui nós estamos, onde eu estou, Santo André, ainda é tudo muito novo aqui para nós. Você vê a Comissão de Direito Sistêmico, ela seria instalada dia 16 de março, quando começou o isolamento social. A gente nem conseguiu instalar a comissão. Mas assim, imagine só em São Paulo, aí eu venho acompanhando os trabalhos das oficinas, né? Dos juízes, promotores. Então eu vejo que em São Paulo os advogados estão muito mais abertos. Eu faço parte da comissão estadual com a doutora Fabiana Quezada também. E eu vejo o trabalho que ela tem, né, junto a essa questão do direito sistêmico, e é bem intenso em São Paulo. Nós aqui estamos ainda engatinhando nesse processo do sistêmico, né? Em São Paulo tem um grupo que foi a primeira turma, né, do Hellinger. E isso aconteceu exatamente pela localização, né, da Inovare. Então, a Inovare fez a primeira turma. E aí esse pessoal saiu por São Paulo fazer. Também é um grupo pequeno, na verdade você vê todo esse movimento porque você faz parte do grupo, entende? Eu também faço parte do grupo, então para mim está acontecendo tudo. Só que a questão é que eu saí do grupo, eu me coloquei fora do grupo para olhar numa abrangência maior. Quando eu fiz isso, eu vi que é minúsculo, é muito pequeno. A maioria mesmo nunca ouviu, nem sabe. Você fala com os advogados, não quer nem saber, na verdade.
não quer saber. Não quer saber, e assim, né? Poxa, o que é direito sistêmico, né? Então é algo assim que realmente é desafiador para você até explicar, né? Uma justiça humanizada, uma justiça de amor, mas como amor na justiça, né? Como é que você vai levar paz, amor? Quer dizer, isso estão tudo, né? Imagina quem começou o Dr. Sami, né? Com esse projeto. As objeções. Você é advogada ou é psicóloga? Você vai ficar tratando o cliente ou vai resolver o problema? O que você é, né? Começa a te questionar tudo que você é. Exatamente. Então, nesse ponto aí, eu acho que o direito sistêmico ainda, ele está ganhando força, né? Existe todo um movimento de mostrar para a sociedade, né? Realmente que o direito sistêmico existe, o que é realmente o direito sistêmico, o que ele pode trazer de benefício para a sociedade, para as partes, para os profissionais, né? Então, é algo assim muito novo e que, graças a Deus, eu conheci você na nossa pós, graças a Deus eu ampliei a minha consciência, eu pude fazer uma constelação, eu consegui fazer 2 eventos lá no meu escritório com a Valéria Pérez, que é a nossa orientadora da nossa pós, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, graças a Deus, eu estou conseguindo, né, entender tudo isso e isso tem feito muita diferença na minha vida. E eu creio que o nosso maior objetivo é poder mostrar isso, né, para as pessoas, o quanto tem feito bem para nós, né, para o nosso trabalho, para a nossa profissão. E eu te convidei em especial porque, assim, eu vi um brilho muito grande em você. Eu vi a tua alegria em estar diante de tudo aquilo, porque quando eu te conheci era novo, né, isso para você. Eu já vinha do movimento, né, de educação, eu já estava envolvida estudando essas coisas, estudando psicanálise, eu já vinha muito envolvida desde a época da Maria da Penha. Mas quando eu te encontrei a primeira vez, você estava no mundo, você parecia uma criança diante da Disney. Chegou na Disney a primeira vez. Uau, o que é isso? E um brilho, uma alegria, sabe? Uma disposição. E eu tô te acompanhando, né? Eu tô vendo o teu trabalho, o quanto você vem avançando, né? Se tornou presidente da comissão. Então eu estou muito feliz, né, pelo teu progresso. Você é um exemplo para outros advogados, para perceberem o quanto se abrir para o novo pode transformar não só a sua própria realidade, mas também a realidade de quantas pessoas que podem ser influenciadas por você, que podem precisar de ajuda e não saberem o caminho. Eu recebo mensagens de pessoas desesperadas. Elas me escrevem dizendo: eu não sei o que fazer, eu não tenho mais aonde buscar, eu vou desistir de tudo, sabe? E existe esse caminho, mas elas não sabem, né? Nós temos 10 minutos, eu tô te avisando pra gente aproveitar bem esse tempo. Tá? E esse é legal, assim, no seu caso, no meu, com toda essa jornada que nós estamos fazendo, você já muito à frente de mim, né? Poder contribuir para essas pessoas. Né? Então, essa missão, isso é uma missão, né? Então, uma missão de vida, eu sinto isso. Eu falo sempre para as pessoas, eu falo: olha, este é o propósito de Deus na minha vida. Ele sonhou isso para mim. E eu captei o sonho dele. Exatamente, quando você se identifica nesse papel de contribuir, como é o seu caso, que já vem vindo nessa jornada e cada dia mais estudando, cada dia mais tentando entender a cabeça do ser humano, os comportamentos, isso faz muita diferença. Né? Faz toda. E nós precisamos de pessoas como você, pessoas que realmente dispõem do seu tempo, né? De uma forma amorosa, generosa, que pode trazer consciência, né? Para a sociedade, para os seus clientes, até para a sua família, né? Então, acho que tudo isso daí é algo assim que não tem preço, né? Não tem preço. E eu fico muito feliz de você ter olhado para mim com esse olhar, né? De ter me visto na Disney, né? Como se eu tivesse... Porque você é linda e você estava na Disney. Você estava criança na Disney. Só que, assim, a diferença é assim, tem pessoas que têm acesso e elas ficam encantadas, como você estava encantada.
né? Essa sensação de encantamento. Mas ali elas param, elas se encantaram, mas não fazem nada a respeito. Tem a outra criança que olha, se encanta e corre, fala, eu vou no máximo de brinquedos que eu puder, né? Eu vou viver isso aqui. Então se lançam na Disney e vão. Você se lançou. Quando você se lança e se abre e acolhe, aquilo te deixa muito mais rica, porque aquilo começa a integrar seu próprio ser, você passa a ser aquilo e você cresce. Mas olha só, eu estou ainda no meu autoconhecimento. Eu venho na jornada do meu autoconhecimento e tudo isso tem impactado muito na minha vida. Até para eu estar aqui hoje com você, nessa live, me sentindo em casa realmente, vencendo as barreiras, né? Vencendo as minhas crenças limitantes. Quer dizer, tudo isso para mim é um desafio. Você entrou na montanha-russa hoje. Hoje você entrou na montanha-russa. Hoje você entrou na montanha-russa. Então, para mim, assim, sabe, tá sendo cada dia um desafio, mas um desafio gostoso, uma coisa boa, né? Uma coisa que poder participar com você dessa live foi um convite assim que na hora eu falei, uau, que show, né? Que gostoso, sabe? Mas eu fiquei assim bastante tranquila por ser você, né? Que nós já temos esse relacionamento legal, essa amizade, né? Então eu acho que foi a primeira pessoa que eu bati, né? No curso, eu olhei e nós já ficamos pertinho uma da outra, né? Já tiramos fotos. Não, eu já comecei aí, você começou, vamos tirar foto. E eu falei, vamos tirar foto. Não, e pior que isso daí contagiou até a Valéria na época, né? A Valéria falou assim, ai, cadê a moça da foto? Porque eu tava ali já querendo, sabe, ser vista, né? Querendo ver todo mundo, querendo ver tudo aquilo, sabe? Realmente, você tem razão quando você fala que eu parecia uma criança na Disney, de tanta felicidade de estar descobrindo algo que tocou no fundo do meu coração, na minha alma. Então, eu me senti muito, depois de 30 anos de advocacia, conhecer esse outro lado, né? essa outra possibilidade do direito, nossa, para mim foi algo assim que trouxe um alívio para mim muito grande, e fez ter um outro horizonte. Eu tô até me emocionando, tô segurando aqui meu coração, porque assim, você sabe que eu sempre sonhei com isso, né? Eu sempre sonhei que essa área que eu escolhi, né, como profissão, que os advogados, que eles despertassem para isso, né? Que nós estamos a serviço da humanidade, né? Nós não trabalhamos com números de processos, nós trabalhamos com seres humanos. E olha só o que eu vou te falar. Eu ouvi uma juíza falando que ela não estuda mais códigos nem leis. Ela estuda pessoas. Isso, e aí eu falei, uau, é estudar pessoas, porque ela já sabe, porque ela já aprendeu, ela já sabe. Ela já tem todos os códigos, as leis, isso aí já está no nosso... A gente já tem isso há anos. E além da gente ter anos... Exatamente. Só que agora... Caso a gente não saiba, a gente vai lá no código e olha. Lembra, vê a novidade da lei. Mas E cada caso é um caso. Então, quando você conhece de pessoas, a sua vida muda. O seu trabalho muda, eu ia falar, tudo muda. E o humano é sobre nós mesmos. Porque cada pessoa que aparece na nossa frente é como um espelho. Nossa. E quando você vê aquela pessoa sofrendo, né, ela para na sua frente e começa a chorar e sofrendo e falando do problema dela, de alguma maneira aquilo dá um negócio em você e fala, peraí, eu também fiz. Peraí, mas isso já fizeram comigo. Alguma coisa ressoa em você. E resolver aquele problema em conjunto, ao mesmo tempo resolve dentro de você. É uma experiência que só vivendo para saber o que é. E o processo, e agora minha experiência é essa, Taira, assim, não sei se você já viveu isso, entrou alguém de direito de família que provavelmente trabalha com isso também, o processo parece um milagre, porque quando você consegue com as partes resolver isso numa conversa às vezes,
O processo anda e se resolve. Às vezes sai uma sentença que você nem pediu e a sentença resolve o processo. Né? Eu tive um caso, esse caso ficou bem marcado em todo o grupo da Hellinger, inclusive. Foi um workshop de direito sistêmico com o Dr. Sami. E ele foi organizado pela Inovare, né? Em conjunto com a Hellinger. Não lembro o nome da faculdade que foi feito esse congresso, eu estava lá, esse workshop. E constelaram uma mulher que tinha um processo há 8 anos, um divórcio que não saía porque tinha muitas questões patrimoniais e era uma complicação e ninguém abria mão, enfim. E ela topou ser constelada na frente do grupo no workshop. E o constelador foi o Dr. Sami. Nossa! Ele que constelou. Estava lá. Houve a constelação, tudo foi mostrado ali da vida dela. Ela reconheceu, ela usou as palavras certas e houve uma ordem no campo dela. O campo se organizou. Terminou a constelação, o Dr. Sami deu um intervalo de 15 minutos para ir no banheiro, tomar uma água, né? E voltar. E fomos. Quando voltamos, 20 minutos depois, recomeçou, ela pediu para falar. E ele deixou. E ela falou para o grupo que naqueles 20 minutos o telefone dela tocou. E era o ex dela, dizendo para ela que ele ia concordar com tudo que ela tinha proposto. Olha, é um movimento. É um movimento. É um milagre. É incrível. É Porque incrível, ninguém incrível. falou com ele, a gente só ouve uma constelação. É uma força muito grande. Que legal. Então, o que aconteceu? Na constelação, a alma dela, o ser dela, recebeu tudo que teve de bom desse relacionamento, agradeceu e cortou o vínculo. Houve a despedida, o ponto final, o ciclo foi fechado. Então, a alma dele sentiu onde ele estava. Que não havia mais. Então, ele ligou. Coisa maravilhosa. E aí, tudo deu certo, porque ele ligou justo no momento que nos permitiu presenciar o resultado. Porque quando voltamos... Então, pra gente, marcou totalmente. Eu imagino. Quanto foi bom, né? Foi incrível. Foi muito incrível. Tinha uma turma lá, tinha umas 80 pessoas lá com a gente nesse dia. Nossa! Todos advogados, todo mundo lá. Tinha pessoas que não tinham nem noção do que era, tava lá só para saber mesmo. Nesse dia, eu estava sentada do lado da doutora Marisa. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, não sei se você sabe. Ela é a presidente... Como é que é? Não, ela é advogada, ela é a presidente da comissão Concilia e ela é vice-presidente de Direito Sistêmico do Tatuapé. Junto com o Fernando Cordeiro. Eu não sei pronunciar, o nome dela é muito difícil. É Petrevitz, alguma coisa assim. Mas a Marisa estava do meu lado e eu me lembro que eu chorei muito, né? Porque eu sou muito chorona e eu fico chorando mesmo. E aí eu tava lá chorando. Quando eu olhei pro lado, a Marisa tava com aquele olhar, que ela tem um olhar que ela é bem profundo. Mas foi muito emocionante. Então veja como funciona, né? A Miriam falou que estava se achando louca de querer esse ramo. Miriam, entra nesse ramo, não importa que te chamem de louca, entendeu? A Bíblia diz que a sabedoria dos homens é loucura para Deus e que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Eu diria que essa é a sabedoria de Deus, porque você vê os frutos da árvore e você vê verdadeiras transformações de vida. Nossa. E o direito de família se ajustando, né? Na questão da violência doméstica contra a mulher, por exemplo, no site do Conselho Nacional de Justiça você encontra que 94% das causas que passaram por este processo deixaram de reincidir. Então, são resultados comprovados, não é que eu estou aqui... Nossa, você... assim, não estamos devaneando, ai, que lindo, não. Nós temos resultados. Do Dr. Jamil Haddad, lá de Cuiabá, Jamilson, ele deu agora nessa última aula, ele falou exatamente da violência, do trabalho que ele tem lá em Cuiabá. Nossa, eu amei. Hamilton. É Jamilson. Agora
Ele é um juiz da Bahia, do juiz de Cuiabá. Ele é um juiz da vara de violência doméstica. E ele está dando aula junto com a Vanessa que é a juíza, que é a sua xará, né? A Vanessa de São Vicente. Ela é juíza da família de São Vicente. Nossa, está no YouTube. Está no YouTube as aulas deles. Maravilhosa. É um trabalho muito legal que ele tem feito com a violência doméstica. Faz muito sentido. Eu te agradeço. Nós temos 15 segundos. Um grande abraço para todos, tá? Beijo a todos. Obrigada por nos ouvir. Gratidão pelo convite. Gratidão. Só fica o convite para voltar. Opa, vamos voltar.